sejam todos bem-vindos ao Centro de Estudos Fênix. Eu sou a Shirley Ferreira, voluntária aqui da nossa escola. Hoje nós temos um assunto muito interessante que eu gosto muito. Eu estou no comecinho dos meus estudos, no comecinho das minhas práticas, então eu sou cheia de dúvidas. E para me ajudar nessa noite, eu vou chamar o meu amigo das estrelas, meu irmão das estrelas, o Jorge Davi. Seja bem-vindo, Jorge. Gratidão, gratidão, gratidão. Você não sabe aquele amor incondicional que eu faço isso, como você falou, fazemos por amor, somos voluntários para adquirir conhecimento. Por isso, estamos aí com essa linda e maravilhosa pessoa que vai nos dar essa oportunidade de nos conhecermos melhor com essas práticas que ela sabe. E para nós é maravilha, assim como você falou, eu estou começando a aprender. É a mesma coisa estamos começando. Sempre aprendendo, né, Jorge? Sempre. Isso. E é maravilhoso quando a gente encontra pessoas no nosso caminho que vêm com essa disposição de compartilhar o conhecimento de forma tão amorosa, tão desprendido, né? Que a gente está nessa nova fase de que é o compartilhar, né? Cada um agregando um pouquinho na vida do outro. E, então, sem mais delongas, né, pessoal que está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Quem já conhece a Fênix, já não esquece de deixar aí o joinha, de curtir, de compartilhar aí com as pessoas, que a Liliane, ela manda muito bem no assunto. Então, vamos chamá-la, né, Jorge? Chama ela aí pra gente. Com certeza. Então, vamos lá, né? Minha amiga Lília, por favor, se apresente para esse povo maravilhoso. Seja bem-vinda, Liliane. Olá, Shirley. Olá, Jorge. Gratidão. Eu que agradeço, em primeiro lugar, o convite por estar aqui com vocês e também agradeço a todas as pessoas que estão nesse horário aqui de domingo, né? Com a gente aí nesse bate-papo gostoso que nós vamos ter. Muito obrigada. Melhor forma de encerrar um domingo, né, é adquirindo conhecimento. Tem aí, a gente vai pedir algumas dicas para a Liliane, para quem está começando ou para quem já pratica aí a projeção astral e já começar a colocar, né, em prática hoje mesmo antes de dormir, trabalhar aí as energias, né, mesmo que não seja praticando, assim, todo mundo sai, né, para passear aí durante o sono. E a melhor coisa é a gente sair consciente, sabendo para onde a gente está indo, absorver essas experiências também, né, Liliane? Então, eu vou pedir para você falar um pouquinho aí sobre você, sobre o seu trabalho, e já começar contando para a gente como que foi esse seu contato, esse seu direcionamento para estudar, para trazer o conhecimento sobre a projeção astral. Olha, Shirley, em primeiro lugar, a projeção astral, né, para quem não sabe o que é essa experiência fora do corpo, é uma experiência que todos nós fazemos, todos nós humanos fazemos, desde que nós tivemos o primeiro sopro vital, né, quando nós reencarnamos, ou seja, viemos à vida, nós viemos com essas características. Então, todos nós fazemos a viagem astral, a projeção da consciência ou a experiência fora do corpo, por conta de dois motivos principais, objetivos principais, que um é desintoxicar totalmente a parte física, orgânica do nosso corpo físico, e a outra é desintoxicar a parte da psique, ou seja, os pensamentos, a mente, o cérebro. Então, nós precisamos sair dos nossos corpos, assim como nós entramos, né? Quando nós reencarnamos, e ao desencarnarmos também vamos sair definitivamente, ou seja, vamos trocar de corpos entre reencarnações. Aqui, durante o nosso sono, nós também saímos e voltamos, saímos e voltamos. E isso aconteceu comigo involuntariamente, aos 12 anos. Foi quando eu tive a minha primeira experiência, onde eu despertei exatamente no momento que ocorre um dos fenômenos da projeção astral, que é a catalepsia projetiva, ou conhecida também como paralisia noturna, paralisia do sono. É onde a nossa consciência desperta no momento
do desencaixe, da descoincidência dos nossos corpos sutis em relação ao nosso corpo físico. Então, nesse momento, a consciência desperta e ela fica paralisada, porque ela não sabe se ela está dentro do corpo ou fora do corpo. E, nesse instante, a desconexão que se dá do nosso sistema nervoso central e a contraparte dele, que é uma cópia no corpo espiritual que nós chamamos de meridianos ou nadis energéticos, se descoincidem nesse instante e a nossa consciência, nesse instante, desperta, paralisa, não consegue se mexer. Algumas pessoas, eu diria a maioria, sente medo nesse instante, quer gritar, quer falar, quer chamar alguém, quer acender a luz e não consegue. Mas se ela pensar em flutuar, se acalmar, ficar em paz e pensar em levantar, ela vai ter uma experiência lúcida. Agora, se ela sentir muito medo e quer sair dessa experiência, não importa o quanto custa isso, ela pode mexer uma pálpebra, um dedinho, algum membro do seu corpo físico com bastante força, aí ela volta para o corpo, encaixa e acorda abruptamente. Mas aí vai ter perdido a experiência. E comigo, com 12 anos, aconteceu isso. Eu estava num sítio do meu pai, numa cidade aqui de São Paulo, no interior, e eu me vi paralisada e consegui sair dessa paralisia, não porque eu quis e tive vontade, mas porque hoje eu sei que essa experiência fora do corpo foi patrocinada pelos nossos amigos espirituais. E nessa hora, então, eu avancei, vamos dizer assim, uma etapa da paralisia, saí da paralisia e sentei na cama, olhei para o lado e vi o meu corpo físico dormindo na cama. Nesse minuto só deu para pensar assim, puxa, coitada da minha mãe, que ela vai acordar amanhã, vai ver a filha morta, e agora? O que vai acontecer? Mas não deu muito tempo para ficar pensando mais. O que aconteceu? Eu fui tirada do meu quarto e fui... Desculpa, gente, eu estou com uma cadelinha em casa hoje da minha filha. De vez em quando vocês vão ouvir um latido, tá bom? E deixa eu encostar aqui. E aí eu saí do quarto, me tiraram do quarto, transpassei a parede e foi onde eu tive a minha primeira experiência. E nessa experiência não foi com os amigos espirituais, foi sim com os amigos extraterrestres que estavam do lado de fora, acima do sítio do meu pai, dentro de uma nave, onde desceu, hoje conhecemos como portais interdimensionais, como Chandra, né? Desceu sobre mim um facho de luz e eu fui sugada extrafisicamente por essa luz. E entrei, cheguei dentro dessa nave de joelhos, eu me lembro bem disso, e eu olhei 2 pares de botas grandes, muito grandes, e quando eu fui levantando, eu vi esses 2 seres, era um casal, mais ou menos de quase 3 metros de altura, e me apagaram a memória, não lembro de mais nada. Até hoje eu não lembro o que aconteceu dentro dessa nave. E aí acordei no dia seguinte com essa lembrança. Essa foi a minha primeira experiência. E você nunca teve curiosidade de fazer uma hipnose, assim, para tentar recordar o que aconteceu nessa... Sabe por que não, Shirley? Porque, primeiro, que eu sou uma pessoa assim que eu tenho um certo receio de ficar vulnerável, né? Abrir assim demais, me deixar nas mãos de outras pessoas. Então, eu tenho essa questão dentro de mim, que é um autocontrole, né? Então, de não me deixar ser vulnerável. E, por outro lado, como eu tive, a partir de ali, né? Depois que eu fui estudar sobre o fenômeno, fui fazer parte de grupos de estudos e tudo mais, eu acabei que tendo algumas retrocognições, que são terapias de vidas passadas, eu acabei tendo mais informações, outros tipos de informações, outras conversas, outros encontros com esses seres, que então, para mim, não me deixa a desejar, vamos dizer assim, aquele encontro. Talvez aquele encontro já tenha se dissolvido em todos os outros encontros que eu tive de lá até hoje. Já devo ter lembrado, já devo ter tido a mesma informação. Então, para mim, nunca tive essa curiosidade assim, para ir de encontro àquele fenômeno daquela noite. Hein, Lilian? Você, quando jovem, teve essa projeção. Eu tenho uma filha, ela já teve algumas projeções, mas todas as vezes
ela quebra, como você falou, se você mexer um dedo ou uma parte do seu corpo, você retorna ao corpo, né? Muitas das vezes retorna até com dor de cabeça, porque não tem tempo para o bichinho encaixar tão rápido assim. É ou não é verdade, não é isso? E aí eu te pergunto, você falou, nós temos que ficar relaxado para esse momento, para que aquilo aconteça. Agora sim, ela já está até sabendo das coisas, né? Agora eu veio falar para o papai já deu o que sabe mais ou menos, né? Mas para as pessoas que estão nos ouvindo, nós devemos ficar relaxado, não ficar com medo, para que a coisa funcione, para que ela possa ser projetada para onde for a finalidade dela, não é isso? Sim, Jorge. Na verdade, o medo, ele paralisa a gente em qualquer situação, né? Até aqui, né? Acordado na vigília, qualquer coisa que você sinta medo, você trava, você estagna. E na vida isso não é legal. Uma coisa é você se precaver, ter um instinto de sobrevivência, outra coisa é você ter medo por crenças, por traumas, por educação, por cultura. Então, tudo isso é uma coisa que você tem que desconstruir para que você possa trocar uma crença por outra, né? Tirar o medo e, através do conhecimento, dos estudos e da prática, você começa a ver algo com um olhar diferente daquele olhar que você tinha. Então, algo diferente de uma forma com mais domínio, né? Com mais, você consegue dominar esse fenômeno, essa situação. Então, você perde o medo, você controla a situação. E para você adquirir esse controle, não tem outra saída a não ser você estudar bastante, para você perder o medo do desconhecido. Quando você conhece algo, uma matéria, uma língua que você quer estudar, um trabalho novo que você, né, foi investir naquilo, conseguiu um emprego, e agora? O que eu faço? Puxa, você estudou para aquilo, fez lá estudos, faculdades, anos de estudos, chega na hora, tudo bem, você fica um pouco nervoso, mas você sabe que você tem conhecimento daquilo. Então, o dia a dia, a prática, vai te dando mais segurança, mais confiança em si mesmo. E a projeção astral é isso, desculpe, é você praticar, exercitar, ler bastante, ler muito, para você dominar a situação e o fenômeno. Então, o medo não vai adiantar nada. O medo só vai fazer com que você não amadureça a sua consciência e não consiga ter experiência. Você sempre vai voltar para o corpo e vai acordar. Então, não é salutar isso. Essa questão que o Jorge comentou, né, de voltar, às vezes, com dor de cabeça, de uma forma muito abrupta, né, e voltar, às vezes, tendo dor de cabeça. Pode ser por algo... como é que eu vou explicar assim? Eu já tive, né, situações que, quando eu não tinha consciência de que tá projetada, né, eu achava que era pesadelo, alguma coisa que eu estava tendo. Então, eu queria, assim, conseguir entender qual que é a diferença básica de sonho lúcido para as projeções. Eu estou tirando o áudio para vocês não escutarem. Já que ele fica quietinho, deixa ele participar. O nome dela é Maia. Maia em sânscrito é ilusão. Ela não é uma ilusão. Está ali latindo mesmo. Deixa fazer parte. Dizem que ele está confirmando tudo que a gente diz, né? Quando os bichinhos fazem esses barulhos de fundo aí. Deixa participar. Minha filha foi viajar e deixou a cadelinha comigo. Já ela chega para pegar lá. Então, a diferença, Shirley, entre uma experiência fora do corpo e um sonho fisiológico ali, do corpo físico mesmo, é muito claro para quem já pratica, né? Para quem conhece, lê bastante, exercita e tem a experiência fora do corpo. Mas o principal é quando você é protagonista da cena, quando você faz escolhas durante o experimento. Então, você se vê fora do corpo. Primeira coisa que eu fazia, hoje eu não faço mais isso, mas para eu ter certeza, eu olhava as minhas mãos, translúcida. Eu pegava e puxava o cordão de prata, que ele tem a terminação na nuca, trazia para eu ver. Eu apertava ele, eu sentia ele. Eu desejava voar, então eu pensava em voar e saía voando. Eu desejava brincar com a parede, enfiar a cabeça, a mão dentro e tirava.
Então, tudo isso, quando você toma decisão no seu sonho, vamos dizer assim, é porque você está em experiência fora do corpo, numa projeção astral. Agora, quando as imagens começam a aparecer oniricamente, tudo ilusão, vai se transformando, a parede se transforma num grande aquário, a janela num grande quadro, coisas assim aleatórias, você está dentro de um sonho fisiológico. Então, você não saiu do seu corpo para ter uma experiência, você está ali flutuando acima do corpo físico, mais ou menos 1,5 polegadas, um pouco mais, um pouco menos, e o seu cérebro físico está muito próximo do seu corpo espiritual, da sua consciência. E aí começam que o cérebro jogar as referências que ele pega do dia a dia, tudo que você leu, que você escutou, que você assistiu, com quem você se encontrou, e tudo isso forma um enredo para ele, porque ele precisa sonhar, o nosso cérebro físico. A consciência não precisa sonhar, mas o cérebro físico precisa para desintoxicar a mente. Isso é salutar para a gente. Ele vai jogar essas referências que ele conhece para fazer com que o cérebro descanse, vamos dizer assim. Então, se você sai do corpo, tem uma experiência, você está ali quase saindo, vamos começar do início. Você está quase saindo, começa a sonhar. De repente, você tem uma experiência fora do corpo. Acabaram os sonhos. Você está em projeção astral. Vai lá, conversa, me encontra, a gente bate um papo e tudo mais, e você volta para o corpo e acorda e não se lembra de nada. Só se lembra de uns sonhos oníricos, imagens distorcidas. E aí você me liga e fala, Liliane, como é que você está? Tudo bem? Eu falei assim, oi, vou chamar de Fênix, ó. Tudo bem, Fênix? Que chique, né? Tudo bem? Você se lembra dessa noite? Você vai falar, não, essa noite? Eu falei, nós estivemos juntas. Puxa, não me lembro, só lembro que eu sonhei muito, coisas que não tinha nada a ver. Por que que acontece isso? Um dos motivos é que na hora que você volta e está encaixando no corpo físico, o cérebro ele vai encapar as suas experiências fora do corpo com referências que ele conhece. Então, se você teve comigo dentro de uma nave extraterrestre, por exemplo, o seu cérebro físico nunca teve essa experiência dentro de uma nave. Ele não conhece, não é essa referência que ele tem. Ele vai jogar aqui um sonho de nós estávamos dentro de um avião, um helicóptero, coisas que são fáceis de encontrar aqui, tá? E não coisas que ele não vivenciou. Então, ele acaba encapando com as referências que ele tem. Agora, por que muitas vezes isso pode ser cortado? Você pode não deixar o cérebro encapar, ou seja, então é manter sua lucidez extrafísica, manter sua lucidez lá fora durante o experimento, para que quando você encaixe no corpo, você rememorize. Como fazer isso? Né? Existem várias técnicas para você se sentir em paz, calma, quietar, tranquila, respiração, meditação, para você sair do corpo e você sai. Tá, legal. Você vai, você saiu, você teve várias experiências, e na hora que você encaixou, você acorda e não lembra de nada. Então, de que adianta você sair do corpo, eu te ver, eu falar que você estava lúcida fora do corpo, mas você não se lembrar ao acordar? Então, isso é uma coisa muito importante que as pessoas não se dão conta. Todo mundo quer técnica para sair, técnica para sair, técnica para sair. E esquecem de ter lucidez para rememorizar. E para você ter lucidez e lembrar, esse processo, Jorge Schiller, né, começa aqui, na vigília, desde a hora que você acorda. Então, você é lúcido nas suas escolhas que você faz durante o teu dia inteiro que você passa? Aliás, você faz escolhas ou você está dentro daquele automatismo, onde a vida vai te levando, você está, comeu, almoçar, acordei, vou trabalhar, só isso? Você entra naquela coisa previsível demais, que nós somos automatas, né? A gente acaba não percebendo o que realmente a gente quer fazer durante o dia inteiro. Então, você vai sempre no que... Nossa, estou atrasada para isso, estou atrasada para aquilo, estou ansiosa para aquilo. Então, esse tipo de vida corrida, maluca que nós temos, né? Quando eu falo nós, eu também estou no meio do bolo. O que a gente vai... Se nós não pararmos, pelo menos um instante,
e se perguntar, o que eu estou fazendo agora? Eu estou com foco no presente? Eu estou aqui falando com vocês? Eu estou presente aqui com vocês? Eu estou dando a minha presença, compartilhando a minha presença com vocês? Ou eu estou aqui pensando que amanhã eu tenho um negócio para fazer, aí vamos logo terminar, porque depois de amanhã eu tenho que arrumar a mala, que eu vou viajar. Você entende? Então, a gente vive nesse looping e esquece de perceber o momento presente, que é o mais importante, aliás, é o único que nós temos. Porque se você vive num passado, você está angustiado, você está deprimido. Se você vive num futuro, você está ansioso. Então, para que a gente ter essa desordem emocional que só vai nos fazer mal? Vamos somatizar doenças com isso. É uma gastrite, é um problema de pulmão que pega tristeza, de melancolia do passado. Né? Dentro da medicina tradicional chinesa, que eu gosto muito, tem tantas coisas bacanas para a gente trabalhar. Os taoístas também trabalhavam isso, né? As emoções relacionadas aos órgãos internos e também aos nossos chakras, né? Que são, não existem só chakras do duplo etérico, mas esses chakras do psicossoma, conhecido como corpo espiritual, os parachakras, com a sua relação psicológica relacionada a cada glândula, a cada órgão. Então, todo esse conhecimento faz com que você comece a se perceber, comece a refletir, comece a tomar decisões, fazer escolhas por si só, né? Reparar o que você gosta realmente e o que você está fazendo. Então, se você mantém essa lucidez durante todos os momentos diários, enquanto você está acordado, na hora que você vai para a cama, você não vai carregar uma agenda de coisas que você deixou de fazer e não fez, porque você está no momento presente ali. E o que eu sempre falo para os alunos assim, faça uma agenda física mesma ou no celular e tica, quando terminou de trabalhar naquele dia, antes de ir para a cama, dormir, tica o que você fez e o que você não fez, o que você vai deixar para o dia seguinte. Está ali anotado. O seu cérebro vai entender que ele não precisa se preocupar para encapar as suas memórias das experiências fora do corpo, para desintoxicar mais do que ele já tem que desintoxicar normalmente, porque ele sabe que você tem anotado, ele não tem que se preocupar. No dia seguinte você vai ler aquilo e vai fazer o que você tem que fazer. Então ele fica tranquilo, ele só desintoxica a parte da psique naturalmente. E aí você sai, leva essa lucidez para o lado de lá, nós somos do lado de lá o que nós somos aqui. Se aqui você está lúcida, do lado de lá você também vai estar lúcida. E na hora de voltar, seu cérebro vai entender essa lucidez e vai só jogar os sonhos na hora que ele precisa. E na hora que ele não precisa, você traz a rememorização. Muito, muito bom. Lili, então aproveita esse ensejo aí, mostra só esse livro aí que você me mostrou ainda agora, só para a gente ter uma palhinha aqui, porque já tem muitos curiosos aqui querendo saber. Então, olha só, que coisa linda. Fala um pouquinho desse livro, só porque já tem gente aqui querendo saber sobre isso. Fala aí para a gente. Oi, Leia, tudo bem? Esse livro aqui é um dos meus livros, né? Projeção Astral, Despertar da Consciência, aonde eu conto, né? Nessa primeira página que você percebe que tem o cordão de prata, né? Ela está com a experiência do corpo. E aqui é o sonho, na verdade, as coisas oníricas. Então, as duas partes que fazem parte do nosso cérebro, né? Experiência fora do corpo e os sonhos mesmo. E essa capa é da capista da minha editora Tesseract Editorial, com o meu sócio, o Luiz Fernando Ianni, e a minha filha, que é a capista, Tami Guerreiro, da Space Design, que fez toda essa arte aqui bem bacana. E esse livro conta sobre as minhas experiências, sobre toda a parte didática, construção de todas as técnicas e práticas, os fenômenos. A primeira parte é sobre a experiência fora do corpo, a segunda parte é sobre bioenergia, o estudo dos chakras, as percepções extrasensoriais. Então, é um livro bem completo. Ele foi reeditado, relançado agora, né, pela própria editora, porque antes ele foi feito em 2012, e agora eu relancei pela minha própria editora. Em breve vai sair também
o Viajando nas Estrelas, que é também sobre experiência fora do corpo, mas aí para infanto-juvenil. Já existe esse livro, feito também em 2008, mas agora estou relançando também pela editora própria. E tem também um livro em espanhol, saiu semana passada, apenas em e-book, e que é esse daqui da Projeção Astral Despertar da Consciência. Vocês podem tê-los tanto em e-book quanto impresso também. Tem todas as plataformas, Amazon, Kobo, Apple, e também no site do meu site, lilianemoura.com.br, que tem link direto com a editora Tesseractum, que é a nossa editora. O link é esse aqui, né? Eu coloquei, tá certinho. É esse aqui mesmo, né? Liliane Moura, tá, isso, esse daí é o meu site. Isso é importante. Sim, vai lá, Sheila. Obrigada. Aqui, deixa eu só ver aqui. Uma dúvida, a Leia Dias mesmo perguntando. Já ouviu falar sobre alguma cidade astral chamada Ares? Como? Ares. Ares. Não, Leia, nunca ouvi falar, não. Mas deve ter, né? Porque tem tantas cidades astrais, tantas comunidades extrafísicas, tantos planos diferentes de sutilidade. Então, com certeza deve ter. Se você foi levada lá e conhece, deve existir. E a Marilis Ramires, ela pergunta se existe diferença entre desdobramento e projeção astral. Beijo, Liz. Grande irmã minha também. Oi, Marlis. Obrigada pela pergunta. Na verdade, o desdobramento é mais uma palavra, uma nomenclatura usada, né? Na época, no Livro dos Espíritos também, a emancipação da alma. Deixa eu pegar a cachorrinha só um minutinho aqui. Tá brava. Ela é pequenininha. Fica aqui, Maia. O desdobramento é a mesma coisa de projeção astral, experiência fora do corpo, viagem astral, projeção da consciência, tem vários nomes, né? E também usam muito desdobramento em apometria, né? Desdobrar entre camadas, mas aí são duas formas diferentes. Existe o desdobrar entre camadas, que não é uma saída do corpo, e sim um tipo de clarividência viajoura entre camadas, onde o seu chakra frontal se alonga, então ele passa camadas e camadas, e você vai até um determinado local, vê uma situação que está acontecendo ali no momento presente, e você volta com aquilo na consciência e fala para a pessoa. Inclusive, você pode até falar enquanto você está tendo o experimento. Na experiência fora do corpo, não. O desdobramento da consciência através da projeção astral é feita com o corpo adormecido e o espírito ou psicossoma deixa o corpo físico para ter a experiência. Então, tem um pouco de confusão nessa linguagem do desdobramento que algumas pessoas usam para desdobrar entre camadas e o desdobramento de realmente como uma viagem astral. Ô, Liliane, e como é que a gente sabe, né? Por exemplo, eu volto, né? Eu não consigo me recordar do que eu conversei, do que eu falei com as pessoas, mas eu recordo de tudo que aconteceu, assim, né, durante a minha projeção. Eu não sei se deve estar com algum fiozinho aqui desconectado, que eu não liguei o áudio lá, né, porque eu não consigo trazer o que me falaram. Mas como que a gente sabe quando a gente realmente estava ali em projeção com uma pessoa que às vezes a gente conhece, às vezes a gente admira o trabalho da pessoa e, de repente, em projeção, você se vê com aquela pessoa. A gente pode se enganar e não ser a pessoa de fato e a gente acreditar que está conversando, às vezes até com um doente que já desencarnou, que não está mais aqui, e a gente encontra lá e não ser realmente. Tem como a gente saber? Sim, isso ocorre muito. Tem uma técnica para a gente saber disso também. O que acontece? Às vezes nós sofremos alguns assédios espirituais, assim como a gente tem assédios aqui mesmo na vigília, né? Que eu quero dizer assim, 2 tipos de assédio. Se você sai na rua com o último modelo de celular e você sai falando, você está sujeito a quê? Está abrindo guarda para ser assaltado, né? Principalmente em São Paulo, São Paulo capital, aqui onde eu moro, é uma cidade bem complicada, né? Então, a coisa acontece de igual no plano espiritual.
Só que em vez de te assaltar um celular, ele vai te vampirizar uma energia que para ele é boa, né? Então acaba te sugando uma energia. Então o que acontece? Quando você se encontra fora do corpo com alguém e essa pessoa aparece para você e de repente no dia seguinte você liga para ela e fala assim, não me lembro de ter estado com você, né, durante essa noite. Duas coisas ocorrem. Uma, que a pessoa não é que não esteve com você, talvez ela não tenha trazido na memória dela essa experiência que você trouxe e vocês se encontraram. Porque durante um período da noite, vamos dizer que a gente durma 8 horas por noite. 1h30 a gente sonha e o resto da noite você entra e sai do corpo. Porque nossas ondas cerebrais, elas partem de beta na vigília, alfa no relaxamento, teta, sono leve, delta, sono profundo. Então, isso ela vai, vem, vai, durante todo o seu percurso de sono. Então, pode ser que você trouxe a lembrança mais importante para você, mas a pessoa não trouxe a lembrança. Não quer dizer que vocês não se encontraram. Isso é uma opção. A outra opção é de que realmente quem você encontrou pode ter sido um espírito que se fez passar por essa pessoa e você acordou achando que era a pessoa. Então, qual é a dica que eu dou quando você estiver com alguém que você acha que, né, como você falou, uma pessoa meio assim que importante, como é que eu vou ter uma experiência com essa pessoa? Assim, independente se é importante ou não, independente se é conhecido ou não, se você tem dúvida da pessoa que está com você, primeiro você tem que sentir a energia da pessoa, porque a assinatura espiritual da gente está gravada na nossa aura, nos nossos corpos sutis, que é um conjunto, né, dos corpos, o nosso campo áurico. Então, se você sente a energia daquela pessoa que não tem a energia da pessoa que você conheceu aqui, então você já fica cabreira. O que você pode fazer? Emanar luz pelas palmas das mãos em direção à pessoa, ou pelo chakra frontal, ou própria aura. Expande a sua aura em direção à pessoa. Mas não faça isso subjugando, ou querendo competir, querendo desmascarar. Não, você quer simplesmente saber com quem você está falando. Então, você compartilha a sua energia com essa pessoa, jogando luz. Na hora que você joga luz, se esse ser não for aquela pessoa, ele vai se desmascarar, a plasmagem dele vai sumir e ele vai se mostrar quem ele é. Primeiro, ele já recebeu sua luz, você fez a sua parte. Se ele não quiser, ele sai fora e vai embora do ambiente que você estava. E se realmente for a pessoa mesmo, e não um espírito assediador, ela também vai receber uma boa luz tua, uma boa energia da sua parte. Então, a melhor técnica é essa, para você diferenciar. Que bom, que bom. E assim, às vezes eu vejo, né, outros projetores, né, ali conversando, que falam que se encontraram. Inclusive, até numa das suas entrevistas, eu vi que você falou que quando estava fazendo, acho que o curso do Wagner Borges, eu não lembro, que você combinou com outro que também estudava, né, e você encontrou com ele realmente, e ele sabia também, mesmo ele não estando fazendo a projeção naquele momento. Como que é isso? Assim, eu fiquei muito curiosa. Nesse caso, Shirley, foi bem interessante. Nós estávamos no grupo do Wagner ali, isso foi em 1995. E aí o Wagner falou assim, gente, conversa entre vocês aí, vê o que vocês sentiram, a gente tinha feito uma prática de bioenergia, conversa entre vocês e depois aproveita e troquem telefones, porque a gente ia ter uma outra fase do curso dele no próximo sábado, para que vocês possam marcar durante a semana um encontro espiritual entre vocês, e na outra semana vocês vêm aqui e contam para a gente. E aí tinha o Romeu, um rapaz sentado do meu lado, eu não conhecia, aí a gente se cumprimentou, trocamos telefones e tal, e nós marcamos, isso era no sábado, nós marcamos numa quarta-feira à noite, para fazer no meio da semana, para a gente se encontrar. Como ele trabalhava até tarde na Nestlé, ele chegou muito tarde, nós marcamos 11 da noite, e 11 da noite eu já tinha feito o meu foco mental, o exercício de foco mental, que era pensar nele, na energia dele, no rosto dele, e adormeci. No que eu adormeci, eu saí do corpo e fui levada, eu lembro que eu fui pelas avenidas aqui perto da minha casa, fui em direção a um certo bairro, aqui de São Paulo, na Zona Sul, e quando eu cheguei lá, eu
era um prédio mais ou menos baixo e eu comecei a volitar de pé e transpassei uma parede numa janela e fiquei de frente, de costas, ele estava de costas para mim, entrei na cozinha dele. Ou seja, ele chegou tarde, ele não fez trabalho de foco mental, não tinha feito trabalho de bioenergia ainda, estava jantando, nem tinha ido para a cama. Então, ele tinha uma sensibilidade, uma percepção extrasensorial muito, muito aguçada. Até então, a gente não sabia. E aí, quando eu fiquei atrás dele, ele falou assim, ele parou de comer, ele falou, Lili, você está aqui? E nessa hora eu falei, nossa, como é que ele está sabendo que eu estou aqui? Que eu saiba, não é clarividente, mas eu não conhecia muito dele, né? E aí ele falou, se é você, se aproxima de mim, coloca sua mão em cima da minha mão direita. Aí eu me aproximei dele, coloquei a minha mão em cima da mão dele, e nessa hora ele começou realmente a lacrimejar até os olhos, ficou muito emocionado, e ele, a emoção dele passou para mim, eu me emocionei, e eu voltei para o corpo e acordei, porque o cordão de prata passa por ele tudo que a gente sente, tudo que a gente sente. E aí o nosso corpo físico recebe isso como perigo, 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 volta para o corpo, que é um momento de emoção. E aí eu voltei para o corpo, acordei, peguei o telefone e liguei, porque eu tinha o contato dele, e ele falou, oh, não fala nada, eu não vou falar nada, me fala o que você viu aqui. E eu descrevi exatamente como ele estava, sentado na cozinha, uma mesa redonda, toalha branca, ele de camisa branca, calça preta, e tudo que aconteceu foi real. E aí no outro sábado a gente contou isso no grupo, né? E aí nós fizemos uma amizade incrível, até hoje somos amigos, ele participa, ele assiste minhas lives também aí, e é bem bacana, porque isso aconteceu, nossa, logo no primeiro curso que eu fiz com o Wagner. Gente, que incrível. Mas aí a pessoa também tem que estar de acordo, vamos dizer assim, ele tem que saber isso, que você muito importante isso que você falar, Shirley, porque no caso nós combinamos isso, né? Se ele tivesse dormido, quem sabe nós teríamos nos encontrado extrafisicamente, e não só eu fora do corpo e ele acordado. Mas vamos que não tenha, tem uma outra pessoa que eu quero xeretar a vida dele, ou a vida dela. Né? Eu conheço. A pergunta é essa. Exatamente. Eu conheço a pessoa me conhece, mas eu quero xeretar. Quero saber o que ela está fazendo. Então, eu vou focar bem o rosto dela no meu exercício de foco mental e vou sair do corpo. Então, o que acontece? Se essa pessoa vibrar energeticamente como eu, tiver o mesmo tipo de mentalidade que eu tenho, ou seja, de imaturidade, né? Porque você querer usar um fenômeno desse para ficar xeretando a vida dos outros é falta de maturidade. Então, se ela também não tiver maturidade como eu, às vezes a gente acontece de acessar, porque ela vibra igual, eu posso acessá-la. Se ela não tiver essa imaturidade, for uma pessoa que tem lucidez, uma pessoa que tem maturidade, uma pessoa que não tem esse tipo de coisa, não vai querer xeretar a vida de ninguém, não é uma pessoa que fica olhando a vida dos outros, ela centra na vida dela e tudo mais, faz o bem e tudo mais, eu não consigo acesso a ela. Ela tem certa proteção. E, ao mesmo tempo que eu saio com essa intenção, não vai ter amigos espirituais perto de mim. Eu vou atrair semelhantes. Então, vou atrair pessoas, espíritos desencarnados com aquela mesma assinatura energética com a minha, imaturos. Então, podem ser assediadores, podem ser zombeteiros, podem ser pessoas como, na verdade, eu seria, né? Então, existem essas duas possibilidades. Não, o que ia ter aí de parceiro ciumento, né? Querendo fazer projeção para ir lá me esteliotar. É verdade. Seria uma situação muito delicada, né, Tia? E você pode ver coisas que você não queria ver, né? É verdade. Mas é interessante, Lília, é saber que isso é como livre-arbítrio. Nós temos que ter ele conosco e respeitarmos o livre-arbítrio do outro. Como é que eu vou? Eu conheci a Lília, agora eu vou saber um bocado de coisa por intermédio dessa projeção. Isso, eu estou invadindo uma coisa que não devo fazer, em hipótese nenhuma, né? Por sinal, tem até uma jovem aqui
chamada Samara, que está dizendo que para você falar sobre assistência espiritual. Porque, na verdade, isso é uma assistência. Você vai lá, faz algo de bom, né? Esse foi de bom, como você falou. Você pode até entrar num outro meio, com espíritos que não tem nada a ver com você, porque você tentou fazer essa projeção, não é isso? Na verdade, é a mesma coisa que xeretar a vida do outro, é a mesma coisa que você pegar e querer entrar no apartamento, na casa de uma pessoa que você não tem nem a chave, que você não tem nem... Você nem foi convidada. Começa por aí, né? Então, se aqui na vigília a gente respeita esse tipo de regra, por que não fora do corpo, né? Agora, é Samara o nome dela? É Samara. Samara, você fez uma colocação muito importante. Tá, então... para mim, o maior objetivo da experiência fora do corpo, dos estudos da projeção astral, são as assistências extrafísicas. Como é que elas ocorrem, né? Você pode ter projeção astral porque você quer ir para o Taj Mahal, porque você quer conhecer as pirâmides do Egito, porque você quer, sei lá, sair por aí, xeretar a vida dos outros. Tem N possibilidades. Mas os objetivos maiores para mim, são dois maiores. Um é o autoconhecimento, é uma ferramenta maravilhosa para o autoconhecimento, e o outro é a ajuda à assistência extrafísica. O autoconhecimento, por que ele é importante? Porque nós, aqui, reencarnados, nós precisamos do nosso corpo físico como freio das nossas emoções desordenadas. Nós oscilamos muito durante a vida, né? Ora a gente está alegre, ora a gente está... triste, ora você está preocupado, ora você está em paz, ou seja, você oscila demais as suas... deixa eu colocar ela aqui no chão, peraí. A gente oscila demais na forma de pensar, de sentir. Então, se você não gosta de determinadas pessoas e você, aqui na vigília, você tolera, quando você sai do corpo e encontra com essas pessoas, o corpo emocional, que é o corpo espiritual, também chamado de corpo das emoções, é onde estão gravados todas as nossos potenciais de realizações karmáticas, seja qualidade, seja, não gosto de a palavra defeito, mas ainda potenciais que não estão trabalhados, tá? Tá tudo gravado aqui. Quando você se vê fora do corpo, você está em corpo emocional, no plano emocional, no plano das emoções, ou conhecido como plano astral ou espiritual. Então, tudo que você é, tudo que você sente, exacerba no plano espiritual, porque é o plano das emoções. Então, quando a gente está aqui acordado, a gente está com um filtro das nossas emoções, que é o nosso corpo físico, a gente pensa 10.000 vezes antes de tomar uma decisão. No plano espiritual, é papum. Você sente, plasmou, aconteceu. É muito rápido. Por isso que eu falo que é um autoconhecimento, esse fenômeno, é uma ferramenta de autoconhecimento, porque você vai começando a se observar em cada saída que você tem, em cada noite. Se você foi dormir tensa, você percebe aquela tensão fluindo, a flor da pele, no seu psicossoma, fora do corpo. E aí você fica, nossa, olha como é que eu tô. Eu no corpo ali acordado não estava sentindo tanta essa evolução dessa desordem. Então você começa a se aprimorar e refletir e trabalhar seus gatilhos, suas impulsividades, suas reatividades, saber as causas dessa desordem. Então é como se fosse uma terapia, a experiência fora do corpo também, autoterapia. Então essa é uma parte que é muito importante para mim. A outra parte é essa parte da assistência extrafísica. Você se tratando, você se conhecendo, você refletindo sobre as suas atitudes, suas ações, suas escolhas, você passa a vibrar numa energia melhor, uma energia mais de bem-estar, né? Uma energia mais no presente, tranquila. E aí você pode fazer algo com isso. Então, quando você sai do lado de lá, na experiência fora do corpo, essa energia boa pode ser ajudada, pode ser usada pelos nossos amigos espirituais, conhecidos como amparadores, anjos da guarda, amigos, colega astral, mentor astral, não importa o nome. Eles acabam que usando essa energia nossa para ajudar os seres que estão com psicose pós-mortem, que são aqueles seres que não sabem que morreram, estão naqueles looping de pensamentos
de a conta que deixou de pagar, o inventário que não fez, a minha mulher que ficou aqui, os meus filhos, o meu trabalho, são pessoas muito apegadas, né? Isso sem falar também nos espíritos que hoje nós conhecemos com a linguagem de assediadores, obsessores, que estão mais nessa parte de não conhecer ainda escolhas melhores para fazerem o melhor para o outro. Então, como é que funciona essa assistência extrafísica? Eu aqui, meu corpo físico, Liliane, está aqui. Dentro dele tem o quê? O corpo espiritual interpenetrando o meu corpo e além do meu corpo físico para fora, num grande ovoide de luz. Meu corpo dos pensamentos, que seria o corpo mental, também faz o mesmo processo, dentro de mim, interpenetrando para fora. E a minha consciência, que é um grande veículo, uma grande energia, uma grande luz, também está dentro de mim, interpenetrando, expandindo para fora. A minha consciência é que usa veículos para ela se manifestar. Então, ela usa a consciência para manifestar os pensamentos dela, ela constrói um corpo mental. Para ela manifestar as emoções, os sentimentos dela, ela constrói o corpo das emoções, que é o espírito, o psicossoma. E para ela manifestar as escolhas delas, como na vida física, ela manifesta através de um corpo físico, constrói um corpo físico. Então, tudo isso está aqui, interpenetrando a Liliane. Só que o que cola tudo isso? Tem que ter algo que cole, senão toda hora eu vou perder minha consciência, vou desmaiar, eu vou adormecer. Então, existe uma cola que nós chamamos de duplo etérico, ou campo bioelétrico, que é aquele branquinho que a gente enxerga em volta das pessoas. Tá? Esse duplo etérico contém uma energia chamada também de ectoplasma, que é uma energia neutra. Ela não é nem boa nem ruim. Ela vai ser exalada dependendo da sua intenção naquele momento, de que você vai colocar vamos dizer, se eu quero ministrar um passe em alguém, um jorei, um reiki. Então, qual é a minha intenção? Eu posso matar uma plantinha como eu posso fazer ela viver. Se eu colocar uma energia de raiva, de rancor, de ódio, eu acabo danificando. Agora, se eu colocar de amor, de paz, de alegria, eu modifico também. Né? Então, ela é neutra, vai depender de quem você é. A sua assinatura energética está em você. E esse duplo etérico, onde estão também relacionados os chakras, o duplo etérico são microcanulinhas energéticas que, com o encontro dessas microcanulinhas em determinados pontos do nosso duplo etérico, eles formam vórtices maiores. Então, nós temos vórtices maiores que são 7 principais: coroa, frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, sexual, básico, e também temos do lado esquerdo o chakra do baço. Então, esses 7 principais fazem parte desse duplo etérico, que dá a nossa carga vital. Então, vamos imaginar que está o seu corpo físico, aqui o espiritual. O duplo etérico está envolvendo nossa consciência, nossos corpos sutis, mais o corpo físico. Na hora que você sai, forma o quê? Esse duplo etérico, um afunilamento que chamamos de cordão de prata. Então, um pouco desse duplo etérico encapa o corpo físico e um pouco encapa o espírito também. E o que liga é esse cordão de prata, que nada mais é do que a extensão do duplo etérico. Os amparadores, para assistência extrafísica, trabalham em dupla. Então, eles tiram você do corpo, os 2 ali no seu quarto, um sai com você do quarto para uma experiência, o outro fica com você no quarto. O que fica no quarto fica emanando energia para você, exatamente para fluir pelo cordão de prata um excesso daquele ectoplasma no duplo etérico. E aí, quando chega em você aqui, no espírito, encapa você com essa energia, e o amparador que está com você, o mentor que está com você, descarrega essa energia, dando energia para você, e você descarrega essa energia no espírito que esteja precisando, com psicose pós-mortem. Mas por que os amparadores não podem fazer um trabalho de assistência diretamente com os espíritos? Porque eles são sutis demais e eles transpassam esses espíritos mais densos. E nós, em projeção astral, vibramos iguais a esses espíritos encarnados. A gente se toca. O amparador da gente é muito mais sutil que a gente. Por isso que muitas das vezes, quando você sai, você nem os vê. Você pode escutá-lo, senti-lo, mas muitas vezes você não enxerga.
precisa abrir a sua clarividência extrafísica para enxergá-los também. Mas aí o que acontece? Amparador é um espírito que já desencarnou e deixou na Terra esse duplo etérico, porque essa energia do duplo é da Terra, é do corpo físico, do cadáver, se dissolve na Terra, ou na cremação. E o amparador, por não ter apegos materiais, ele já desencarna sem esse envoltório, que fica no corpo físico dele, e ele sai sutil. Então, ele não tem mais essa energia. Então, ele não consegue manipular essa energia mais densa para entrar em contato com seres mais densos, do plano espiritual mais denso. Então, eles precisam de um intermédio. Quando você vai no centro espírita, o médium não é um intermediário entre o plano espiritual e o plano físico? O espírito acopla na hora do médium, o médium faz a psicofania. É a mesma coisa extrafisicamente. Os amparadores precisam de um projetor astral que vai sair do corpo sem desencarnar, porque vai portar ainda o duplo etérico, o ectoplasma envolvendo o duplo etérico, onde eles vão atuar através do descarrego de energia. E muitas das vezes, Samara, eu ia falar Samantha, quando você se vê numa assistência, quando está chegando essa carga envolvendo você, você desmaia, como um zumbi, porque encapa. E a maioria das pessoas que saem dos seus corpos saem encapados com essa própria energia dela. Então, a gente tem técnicas de fazer um ballonnement, que em francês quer dizer inflação da aura, para você descarregar essa energia fluir para o cordão e ir direto para o seu corpo físico. E você fica com menos duplo etérico. E você fica lúcida e lembra da experiência. Mas na assistência extrafísica, principalmente se for assistência extrafísica mais pesada, mais densa, você precisa estar enebriada, precisa estar com mais carga e você perde a lucidez. O amparador usa essa energia, descarrega no espírito e nessa hora você acorda, porque ele eliminou o excesso e você se vê com as mãos assim, dando passo de luz em alguém. Mas logo em seguida vem vindo outra carga, o amparador está lá no seu corpo físico, mandando de novo mais uma carga, e aí você desmaia de novo. Então você acorda e você desmaia, você acorda e você desmaia. Esse é um processo da assistência espiritual mais densa. Tem outras assistências que a gente faz que a gente não precisa perder tanta lucidez, como várias eu já participei de acidentes, de tsunamis, quedas de avião, acidentes de estradas também. Então, não há tanta necessidade dessa energia fazer com que você perca tanta lucidez. É isso. Nossa, foi uma aula. Tem aqui, deixa eu pegar aqui, tem algumas perguntas aqui no chat. A Maria Benilde, ela pergunta se o seu livro também está publicado em Portugal. Não, Maria, e infelizmente, por enquanto, não. Impresso não, mas tem, claro, em todas as plataformas da Amazon de todo mundo. A gente tem uma distribuidora bem bacana que distribui em todas as Amazons também. Então, você pode encontrar ele em e-book, mas em livro físico ainda impresso, não. Mas quem sabe, vamos pensar nisso futuramente. A Liz, né? Eu não consigo chamar ela de Marliz. Para mim, ela é a Liz, minha irmãzinha do coração. Qualquer pessoa pode praticar projeção astral? Sim, Marliz, qualquer pessoa pode praticar, assim como qualquer pessoa pode trabalhar suas percepções extrasensoriais e tudo mais. Porém, eu aconselho, assim, a pessoa que for iniciar num processo tanto de experiências fora do corpo, quanto o processo de percepções extrasensoriais, antes de tudo, você tem que ter uma maturidade consciencial, né? Você tem que se perceber como ser encarnado de uma forma... Como você se vê? Como você se percebe? Como é que está a sua vida? Como é que estão suas escolhas na vida? Então, esse processo todo de engrandecimento, né, de amadurecer a sua consciência, é muito mais importante do que você praticar, exercitar saída do corpo. Ou exercitar uma percepção extrasensorial, como telepatia, clarividência, intuição e tudo mais. Então, você primeiro precisa ser... como um ser encarnado, maduro para isso. Então, se você está passando por crise existencial, divórcio, desemprego, doença, tudo isso, é um processo que a vida está te colocando de frente para uma situação presente que você precisa resolver.
Então, o seu foco mental vai estar direto ligado nisso. Você precisa de forças para poder resolver a sua situação. É claro que estudar sobre plano espiritual, sobre espiritualidade, na verdade, ela é muito boa ela é muito bem-vinda em qualquer situação, principalmente nas más situações, né? Mas quando você vai praticar a projeção astral, você também, se não estiver muito bem, você pode ter experiências não muito legais, né? Como, por exemplo, assédios e tudo mais. Não estou dizendo que nós não temos, nós que já estamos praticando projeção astral há muitos anos, né? Desde os meus 12 anos, eu tenho 58 anos, então não vou dizer para você que eu também não sofro assédio, claro que você sofre assédio. A gente oscila a nossa desordem emocional o tempo todo também. Eu também tenho preocupações, eu também tenho ansiedades, então isso faz parte do ser humano. Mas eu tento sempre olhar o melhor em todas as situações que passam, que eu atraio, na verdade, para a minha vida. Eu olho com uma forma de tirar o melhor daquilo, mesmo que eu sofra por aquilo, mas eu tiro o melhor daquilo. Então, enquanto a gente não tiver essa cabeça, esse olhar, é difícil você deixar de atuar na sua vida, nas coisas, nos propósitos que você precisa ali organizar na sua vida e tirar o tempo para fazer a experiência fora do corpo, a projeção astral e estudar sobre isso. Então, eu aconselho a você realmente a se organizar melhor, ver como está a sua vida, para antes você começar esses estudos, porque senão fica uma coisa flutuante. Cansei de estudar isso, porque agora eu estou me divorciando, essa questão toda está emocionalmente muito, para mim, está desequilibrado, agora eu volto de novo lá, não deu certo. Aí você vai começar a negar a espiritualidade, porque você quer uma coisa muito rápida, e ela não é uma coisa rápida, né? Um médico, para se formar, demora mais de 10 anos, né? Qualquer coisa que você vai se formar não é em 6 meses, em um ano, é uma vida toda. A experiência fora do corpo, você nasce praticando ela, até a última experiência, que é o desencarne. Então, é um processo de uma vida de estudos. Então, mas também tem um processo de uma vida de acontecimentos entre os estudos. Então, na hora que você estiver bem, qualquer pessoa pode praticar, qualquer pessoa pode fazer projeção astral, mas escolha o momento certo para isso também, para que você também não perca os pés no chão. Tem a sua ancoragem terrena e também tem a espiritualidade que te une a algo maior do que nós somos, né? Falar em ancoragem, eu tenho algo a dizer para você, o que ocorre comigo. Eu sou uma pessoa que eu tento fazer o melhor, né? Como diz, tentar fosse alguma coisa, a gente já estava cheio de tanta tentativa, né? Mas todo dia, eu mexo com a energia dos mestres. Então, como são 7 na semana, hoje é o dia do meu mestre, né? Que é o meu mestre, o mestre do raio azul, né? Eumória. Então, todo dia eu tento ir lá no templo deles. Eu tento, né? Assim como Arcanjo Miguel, que faz parte do meu raio, entendeu? E aí ocorre que todo dia eu sei que eu vou, mas, como você falou, eu acabo não trazendo o que foi relatado para mim ou qualquer coisa. Você entendeu? Então, mas toda semana eu faço, todo dia faço do meu chakras e vou, como agora à noite, daqui a pouco mais eu já vou fazer uma iniciação para pedir para eles ir lá a eles. Então, mas eu não estou tendo isso. Mas você tem a certeza de que você vai nesse local que você chama de templo? O que ocorre é o seguinte, é porque já tive uma outra oportunidade. Agora, por exemplo, eu estou muito mais tranquilo do que tempos atrás, né? Eu posso dizer para você que dos 3 anos para cá, eu estou com uma paz de espírito melhor, invoco as coisas com mais naturalidade, eu ajudo as pessoas com mais naturalidade e sinto o resultado. Então,
Por isso eu digo para você, eu consigo ir, assim como eu já fui projetado para uma nave. Você entendeu? Mas eu não consigo... Você se vê, então, nesse local todas as noites, só não lembra do que é falado, é isso? Isso, de que ocorre. Eu já fui até no templo, no templo onde Ezequiel, o arcanjo, me levou numa escadaria azul linda. Mas só isso. Não sai disso. Se fizeram algo, não lembro. Você entendeu? Tem vários processos, né, Jorge? Não dá para dizer para você por que você não lembra. Eu só digo assim, começa a vivenciar não só o momento à noite, mas aquilo que eu falei, quando você acorda até a hora que você vai se deitar, começa a praticar mais lucidez no seu dia a dia para ver se você se lembra de algo depois que você se vê nesse local. Às vezes porque eles também não querem que você saiba ainda, talvez não seja o momento, como aconteceu comigo lá com 12 anos, entendeu? Então, tem muitas coisas que a gente não se lembra, e às vezes a gente nem sabe que não se lembra, porque não lembra nem de estado em algum lugar, e, no entanto, nós estivemos. E quando acordou, deletamos essa possibilidade. Então, quantas coisas isso passa com a gente também, né? Também então, a gente vive no automático também, né, Liliane? Que às vezes a gente não lembra nem o que comeu na hora do almoço, né? E a gente quer lembrar... Exatamente. E a gente só quer focar na noite, só focar na projeção astral, que à noite eu vou para esse templo, à noite eu vou para a nave, à noite eu vou numa colônia, à noite eu vou encontrar com fulano de tal. Só que você esquece que você tem uma vida para viver durante a vigília. Então, viva ela com lucidez, porque é essa lucidez que você vai levar na noite. Isso. Entendeu? E você acredita, Olília, que eu consigo fazer isso à noite e de manhã, porque já é outro. Mas eu estou sempre ligado. Você entendeu o que eu quero dizer? Eu estou sempre ligado. Não vou dizer para você que, ao trabalhar, eu posso até esquecer. Mas é que eu não me envolvo com certo tipo de música, com certas falâncias. Eu sempre estou ali, sempre vivendo o meu presente. Você entendeu? Principalmente do lado espiritual. Você entende? Então, eu sempre estou buscando algo melhor para mim. Eu estou aqui, quero falar para as pessoas coisas boas, quero alimentar as pessoas de coisas boas, quero me doar para as pessoas de coisas boas. Então, o meu momento é esse. Eu sempre estou vivendo como se eu estivesse fazendo algo de bom. Eu posso até não estar fazendo, mas sempre a minha missão é essa. Então, eu muitas das vezes me fico em dúvida assim por causa disso. Por quê? É como você falou, quem sabe se eles não estão me escondendo algo que depois que eles vão me relatar. Né? Tem uma pergunta aqui do Belmiro, que é bem semelhante à sua questão, Jorge. Ó. Vivendo no automático diariamente, começando a entender as saídas do corpo, porque nos traz a sensação de não fazermos partes desse nosso plano. Vivendo no automático diariamente e começando a entender as saídas do corpo, porque nos traz a sensação de não fazermos parte desse nosso plano. Não entendi. Eu acho que ele quer dizer que ele não está se sentindo muito parte aqui do plano físico? Aqui, eu acho que é isso. Vê se é isso mesmo. Então, se for isso, Belmiro, se for essa questão, é por isso que eu falei há alguns minutos atrás a importância da maturidade consciencial antes de você estudar qualquer coisa, porque muitas pessoas entram na espiritualidade e acabam perdendo os pés no chão. Acham que esse planeta não é para mim, para o planeta que eu quero descer, eu não faço parte dessa vida, desse planeta, tudo aqui é meio estranho para mim, eu me sinto, sabe, não consigo ter contato com ninguém. Então, é a síndrome do estrangeiro, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você está encarnado aqui, é porque tem um porquê. Tem uma escolha sua
você pode não se lembrar, mas as suas energias te atraíram para exatamente no local que você está, com as pessoas que você conhece, no planeta que você está. Desculpa, gente. E vivenciando a vida que você está vivendo. Então, esse é a ancoragem, é o pé no chão. Tem pessoas que começam a estudar a espiritualidade e se perdem, porque só querem ficar devaneando, só querem ficar do lado de lá. Pensa até em desencarnar. Eu já levei um puxão de orelha desse. Eu já levei um puxão de orelha da espiritualidade assim, porque quando você começa a entrar muito, eu só queria ficar lá. Você não volta, que você tem um monte de coisa para resolver lá, depois você volta. Não, senão você não estaria reencarnada, né? Estaria fazendo o seu papel no plano espiritual. Agora, se você está aqui, você tem que ancorar aqui. Acha alguma coisa que te dê prazer, vai fazer um hobby, vai dançar, vai pintar, vai escutar música, vai ter uma coisa que você goste, porque senão te falta mesmo a ancoragem terrena. E aí você acaba que desencarnando até mais cedo, né? Porque você vai minando suas energias, seu campo vital vai retraindo. E aí você parte do lado de lá, e o que acontece? A mesma coisa. Você vai atrair novamente uma nova situação para você reencarnar novamente, viver a vida e fazer diferente, porque esse é o nosso ciclo. Pelo menos o que a gente entende até então, né? É o nosso ciclo de desencarnar e reencarnar pelos potenciais de carências emocionais que tem a nossa consciência, preenchimentos de vazios dela. Então, não adianta a gente estudar a espiritualidade para tirar os pés do chão. Não, nós temos os pés no chão, vamos estudar a espiritualidade para a gente lembrar que existe algo muito além de nós, mas tem que ter esse equilíbrio. Pés no chão e, né, o coração nas alturas. Mas trazer a espiritualidade para a tua ancoragem terrena aqui e o compartilhar com as pessoas em sua volta. Isso aqui é o que a gente tem que fazer. Trazer a espiritualidade aqui para a terra, aterrar, e poder compartilhar isso com as pessoas e vivenciar o melhor, dar o melhor da gente. Não o melhor da outra pessoa, é o melhor de cada um. O melhor que eu sei ser hoje, Liliane, é até o que eu sei hoje. Estou na página 35, estou na página 35 da minha vida. Amanhã eu vou aprender mais uma página e vou dar o meu melhor até a página 36. Agora, se eu ficar esperando que eu gostaria de estar na página 100. Mas espera aí, você gostaria, olha a tua ansiedade, né? Você gostaria de uma coisa que não existe, porque você tem que olhar para si o que você é hoje. E é isso que você é, ponto. Eu espero ter respondido, não sei se foi essa a pergunta. Para mim, principalmente, você respondeu. É isso aí que eu sou. Eu sou isso aí, ó, meu filho. Eu garanto para você. Cada dia numa página. Eu não estou mais naquela de o amanhã, o passado. Não, o meu é agora, nesse momento, é aqui. Essa sim. Gratidão pela pergunta. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo também do Mistérios e Ufologia, o Wellington. Legal você estar por aqui. O canal dele também, ele está trazendo bastante coisa. A gente conversou também. Sim. E, então, ele pergunta aqui, como é a vida após o desencarne e como eu estar olhando para você, mas não saberei aonde eu estarei, ou é bem mais diferente? Acho que todos temos essa dúvida. Bom, não sei se é certo. Na verdade, a vida após o desencarne, para mim, é a mesma coisa de todas as noites que eu saio do corpo. Porque não tem diferença. Veja bem, se você sai do corpo e é projetado num plano espiritual, você pode ser projetado aqui na camada paratroposférica do planeta, que é aqui na sua rua, na sua avenida, no corredor da sua sala e tudo mais. E você pode ser projetado em camadas de realidades diferentes, como planos espirituais mais sutis ou mais densos, né? Depois do nosso plano físico aqui, a gente tem a camada paratroposférica, nós temos o primeiro plano espiritual, que é o mais denso. E aí, depois você vai entre camadas. Então, o que eu vejo lá fora é a mesma coisa que um espírito que acabou de desencarnar vê. Dependendo da energia que ele sente, o que ele foi em vida, o que ele carrega depois da vida também, após a morte, ele carrega quem ele era. Ele não virou anjinho de asas porque ele desencarnou, está no plano espiritual. Não. Mesmo porque existem vários tipos de planos espirituais.
espirituais. Então, ele vai ser atraído para um plano espiritual compatível às energias dele, a quem ele foi em vida. Então, se ele tinha uma grande desordem emocional, grande desordem de padrão mental, confuso, ele vai entrar num looping de psicose que ele vai criar um mundinho para ele, no caso esse espírito, criar um mundinho para ele que ele vai vivenciar aquilo o tempo todo, até que exista um momento de insight, que ele saia do looping e veja algo mais. E isso geralmente tem ajuda dos amigos espirituais, ajuda dos amigos projetores astrais existenciais e tudo mais, né? Então, e outros tipos de ajudas também que não vem ao caso agora. Então, dependendo da maturidade consciencial daquele espírito, é o que vai dizer aonde ele vai estar, o local que ele vai se ver desencarnado. Então, ele muitas vezes, se ele morreu de um acidente, de uma doença terminal que danificou muito o corpo físico dele, e ele era uma pessoa muito apegada à matéria, então, na hora que ele desencarna, ele se vê num plano espiritual, num hospital extrafísico, onde ele vai ser tratado, ele vai ser ajudado a tirar aquela somatização no psicossoma dele, da doença dele, ou do trauma da morte violenta. Então, tem casos e mais casos que o ser desencarna e acorda no hospital extrafísico, um ser que desencarna e acorda já numa colônia extrafísica, já, opa, vamos ajudar, o que eu tenho que fazer, qual que é o próximo capítulo agora? E seres que desencarnam no plano espiritual mais denso, né, devido às desordens emocionais e padrões mentais deles. Então, tem vários tipos de acordar, né, do lado de lá. Mas é uma cópia do lado de cá. Você carrega para lá tudo que você vivencia aqui, você reconstrói novamente a mesma imagem, tudo você carregando para o lado de lá. Tem aqui o Danilo Vecchio. Oi, Danilo. Lili, amada, Seara Viva, você conhece no astral? Seara Viva? Aí ele complementa aqui que Seara Viva apareceu escrito em um papel que o amigo dele desencarnado mostrou para a esposa em um sonho. Danilo, não conheço, pelo menos com esse nome não. Deve ser tipo uma colônia extrafísica, um grupo extrafísico que trabalha em prol de elucidações para o espírito ao desencarnar, né? Deve ser isso, não sei, mas eu vou pesquisar. Se eu achar alguma resposta, eu te falo. E esse nome me soa bem familiar também. Tem a Seara Bendita, tem a Seara aqui, o Centro Espírita aqui em São Paulo, no bairro Campo Belo, mas também deve ter uma Seara Viva do lado de lá, que deve trabalhar com assistências também, acredito eu, não sei, já estou especulando. A Liz, né, a Marlis, realmente achei bem interessante sair fora do corpo para assistência, porém existe algum perigo de não conseguir voltar ao corpo? Oi, Marlis, obrigada pela pergunta. Não existe perigo, porque o nosso cordão de prata, que é a extensão daquele duplo etérico que eu comentei no início, o campo bioelétrico, ele não emaranha, não dá nó, não corta nada, ele é energético. Então, o que acontece com você fora do corpo, você pode tomar um tiro astral, ser enforcado astralmente, a pessoa falar que vai te matar astralmente, um espírito assediador, não vai fazer nada, vai transpassar você, porque teu corpo físico está ali, entendeu? Agora, se durante uma projeção astral que ocorre todas as noites, independente de você ter medo ou não, todos nós descoincidimos os nossos corpos. Se você está dormindo à noite, de repente algum assaltante entra na sua casa e pega e te dá um tiro na cama e você morreu ali, agora você morreu porque você fez projeção astral? Não, foi uma coisa física, ali aconteceu um acidente e tudo mais. Ou se de repente tem gente que morre dormindo, um infarto fulminante, mas não é por conta da saída do espírito, por conta do seu corpo físico. Alguma doença dele. Então, as pessoas, às vezes, eu conheço um monte de pessoas que morreram dormindo com infarto fulminante. Meu pai mesmo desencarnou há 1 ano e meio assim. Então, não é a experiência fora do corpo que mata o corpo físico, entende? Então, assim, quando chega o seu momento que a sua carga vital do duplo etérico se desfaz,
que é o momento que nós desencarnamos, cada um tem a sua vitalidade, a sua carga vital, então se desfaz o cordão de prata. Mas para isso não quer dizer que é porque você estava fora do corpo. Não há nenhum perigo de você não retornar ao corpo físico, mesmo porque se você tiver medo disso fora do corpo, já é uma sinaleta para o corpo físico te chamar de volta. Se um gatinho, um cachorrinho de estimação pular no seu corpo físico, se tocar o seu celular, um alarme, se alguém fizer um barulho, seu vizinho fizer um barulho, o corpo físico chama o espírito e você volta na hora. Você pode estar sendo estrangulada fora do corpo por um assediador, não vai morrer por causa disso. Tá? Não vai morrer por causa disso. Você pode se sentir por padrão de condicionamento mental fora do corpo, estando asfixiada, porém é só padrão de condicionamento mental, porque isso não existe, porque o espírito não precisa sentir a sensação, como não precisa sonhar, não precisa respirar, não precisa comer, não precisa nada disso, então também não precisa sentir a apreensão como se fosse no físico. Isso tudo é condicionamento mental. Com o tempo, com os estudos, a gente vai eliminando isso fora do corpo. E não sentindo essas sensações físicas, que seria do corpo físico. Então, fica tranquila que não tem problema nenhum disso, não. Eu lembro que, eu não sei aonde eu ouvi que teria esse perigo, né? De, fica saindo do corpo, podem cortar o seu cordão, né? Alguma coisa assim, você não voltar. E teve um período da minha vida que eu me via trabalhando nas naves, né? Eu ia lá, inclusive até o Roberto do Ufologia Express estava aqui, não sei se ele ainda está. Ele tinha os mesmos sonhos que eu e a gente chegou à conclusão que a gente se conhecia lá das naves, né? Do lado de lá. Então hoje nós somos muito amigos. E numa dessas noites em que estava nesse processo de trabalhando ali, a gente estava fazendo um resgate de algumas pessoas, me prenderam, né? E eu lembro que lá o meu medo era que eles cortassem o meu cordão, porque na hora veio isso na minha cabeça, que vão cortar e eu vou ficar presa aqui, igual as pessoas que estão aqui. E aí eu comecei a pedir ajuda, assim, né? Aí eles vieram me tirar, me resgatar, e aí eu pedi para o meu comandante que eu não queria continuar fazendo aquele trabalho, porque eu estava dando trabalho para eles. Então, ao invés de eu estar sendo ajuda, eu estava dando mais trabalho, né? Então, eu queria ir passar por algum recrutamento, alguma coisa assim, para eu saber o que fazer naquela situação. E aí eu não fui mais, eu não me vi mais lá. Eu ia realmente estudar, mas não estudar para a guerra. Eu fui estudar literalmente. Comecei a receber treinamentos em outros lugares, assim. Mas foi aí que começou essa questão de eu não lembrar o que é dito. Eu lembro do que eu vejo, do que eu vivencio, mas eu não lembro o que me falam. Precisa ver se não tem um bloqueio aí, alguma coisa que você mesma bloqueou, ou que realmente são tantas cargas de blocos de ideia que a gente não consegue trazer todas com coerência, né? A última frase assim, que eu lembro foi um dia que eu vi um monte de desenhinhos, assim, tipo egípcios, né? Eram ali como pergaminhos. Isso. E aí eu falava assim, mas por que eu chego lá e eu não consigo lembrar? Isso, na hora que você precisar, você vai saber. Né? Aí eu desencanei, né? Pelo menos eu consigo lembrar o que eu vivenciei. Eu trago todas as sensações, assim, comigo do que aconteceu. E graças a Deus eu só passo coisas muito legais do lado de lá, umas sensações muito boas, assim. Eu já passei muito perrengue. Aí faz tempo que eu não tenho, assim, esse foi o último. Já paguei muito mico, já passei muito perrengue. Inclusive, esses dias atrás eu tive uma experiência de que eu estava assim, acho que eu fui para lá para pensar na vida. Aí eu estava assim, num lugar muito bonito, assim, sentado, olhando assim a paisagem e tal. E aí veio uma pessoa assim que eu admiro muito, né? E só que veio na forma meio de criança, mas eu sabia a energia, eu sabia de quem era a pessoa, mesmo estando em um formato menorzinho, assim. Então a pessoa chegou, né, veio conversar comigo, e aí eu fiquei naquela, assim, não é você, né? Eu falei para você, como é que eu vou saber que é você, né? E aí ele regalou o olho assim para mim, tipo, para eu olhar nos olhos dele, né? Falei assim, sou eu sim, sua boba. Vem, vamos passear. Aí me pegou pela mão e me levou para voar. E eu, assim, eu senti a sensação daquele frio na barriga, né, de medo, porque a pessoa era muito brincalhona de medo de
de me soltar lá de cima e, tipo, eu não saber voar, assim, né? Mas, assim, é muito engraçado, assim, as coisas que acontecem, né? Porque eu visualizei a pessoa como se fosse um Peter Pan, na verdade, assim, né? Como se eu estivesse voando com Peter Pan, assim. Eu falei, gente... Mas isso acontece muito, Chile, a gente plasmar coisas que nos dê segurança na hora de um voo extrafísico, por exemplo. Eu já plasmei, na época que eu estava... Esses são os micos que a gente paga extrafisicamente. Já plasmei asa delta, bandeira enorme, carrinho de rolemã, skate, coisas que me sustentassem embaixo. Falava, gente, o que é isso? Eu não preciso disso. E na mesma hora se dissolvia. E aí eu saía volitando, voando mesmo. Então, assim, tem tanta coisa que acontece por conta de condicionamento mental mesmo, entendeu? Isso é normal. Mas será que se eu pedir para voltar, para ajudar na assistência, será que eles deixam? Eu já estudei bastante, será para voltar? Você que tem que saber se você está preparada para isso novamente, se você é uma coisa que você quer de verdade, entendeu? E você queira participar. Se você começar a se lembrar que faz parte novamente disso, é porque realmente era o momento de você retornar. Tenta, faz um teste. Projeto local na sua mente, queira estar lá, entendeu? Mas aí eu tenho que imaginar eu indo para esses lugares, eu peço coloca como um foco mental nos seus exercícios noturnos, coloca como foco mental e se coloca à disposição como auxiliar em terra, que você quer ajudar, você quer dar o teu melhor, você quer fazer parte desse grupo novamente, e se você está disponível essa coisa para você, essa experiência. Vai ver que foi essa entrevista que eu estava fazendo, né? Que eu te falei nos bastidores. Quem sabe? Como é que você... Lília, você já teve algum, como até a Leia está até querendo saber sobre isso, você já teve algum perrengue lá, né? Quando você teve que fazer essas projeções, e aí você já teve coisas assim que não te deixava tu voltar, ou qualquer coisa parecida, assim, coisas que te deixou meio, como eu posso dizer, atrapalhada, ou ao mesmo tempo não sabendo o que faria? Eu já tive muitos assédios extrafísicos, muita assistência extrafísica com seres assim que teria alguma relação comigo de vidas passadas, de energias que me acharam reencarnadas, então coisas que a gente acaba reorganizando no astral para dissolver aquilo e seguir, né, para frente. Então tiveram alguns momentos em que eu me vi numa situação assim que não tive medo, mas eu tive receio de não estar fazendo o melhor de tudo que eu tinha aprendido e estava sentindo. Então, nesse momento, quando eu percebi que eu tive dúvida do meu melhor, eu comecei condicionalmente a sentir o medo e a dor do que estava acontecendo. Não vem ao caso agora eu contar isso mesmo, porque é uma coisa, além de ser pessoal, é uma coisa que não tem uma vibração boa, mas um assédio nunca tem uma vibração boa, né? Mas na hora que eu me toquei de que eu estava me condicionando mentalmente a minha própria fraqueza de duvidar do meu melhor, e percebi que aquilo estava me afetando, na mesma hora eu me conectei de novo com o meu melhor, e aí o meu melhor fluiu naquele momento, e eu consegui superar aquele momento e ainda tive ajuda espiritual. Isso foi uma vez. Na outra vez, tive várias vezes, né? Mas o que mais me lembro recentemente. Na outra vez, foi realmente um espírito que eu sei que me acompanhava e tinha um certo sentimento por mim durante vidas, assim, que acaba que sendo uma coisa que... Um encosto, na verdade, que nem ele tem noção do quanto aquilo não estava sendo bom para ele também, né? Então, acaba que tendo um apego muito forte e um sentimento de posse sobre você quando te reencontra. Então, eu lembro que eu tive um carinho muito grande e ele quis me dominar com um processo de
de poder, na verdade. E eu lembro que eu abracei, ele veio por trás de mim e eu senti a energia dele. Eu lembro que eu peguei ele assim por trás, a nuca dele, trouxe para mim e eu trouxe ele para frente, assim, ecoando, e abracei e falei assim: você não precisa fazer isso, você não precisa sentir isso. Estou aqui e somos as mesmas pessoas, mas agora transformadas. Isso. Vai em paz. E eu lembro que o olhar dele para mim, ele começou a sentir uma luminosidade, acho que saindo de mim, e os amparadores eu acho que estavam patrocinando esse evento também, e eu senti um brilho voltar nele, era opaco, parecia vidro, sabe? E eu foquei bem nos olhos dele, começou a lacrimejar, mas não é que ele estava chorando, era porque estava voltando um brilho dele. Ele tinha ali, eu senti que isso tudo é especulação da minha cabeça, tá, gente? Mas eu senti que naquele instante ele passou de um degrau para um outro, numa compreensão a mais de que ele estava saindo de um looping ali. E dali para frente não era mais eu que tinha que estar do lado dele, mas sim os amigos espirituais dele que iam encaminhar para algum outro setor. E eu lembro que ele virou de costas para mim e subiu escadas que não existiam, mas ele fazia menção com os pés que ele estava subindo algo, e ele não olhou para trás. Ele continuou indo e ele foi se transformando, assim, sabe? Foi muito forte para mim isso. Bom, lindo também, né? Uma projeção linda. Eu me emocionei quando eu acordei, eu me emocionei. Eu senti que tinha alguma ligação comigo. Isso que eu certeza. Mas os amparadores não me deixaram saber exatamente tudo, sabe? Eu não consegui fazer linearmente uma compreensão de um passado até hoje, mas eu senti que tinha algo e que foi dissolvido, foi resolvido. Deixa eu te perguntar, Liliane, como é que você tá? Tudo bem aí? Tem algumas perguntinhas aqui ainda. Não, tudo bem. Acho que mais uns 10 minutinhos dá para a gente prosseguir. Então, vamos focar aqui nas perguntas do pessoal. Vamos tentar responder aqui o máximo. A Som Off, desculpa, não sei como é o restante. Remédios e mentores falsos, obsessores, podem atrapalhar na projeção? Porque não consigo por nada. Se sim, como driblar isso? Não sei que remédios você está falando, Sam, mas se for remédio para dormir, atrapalha sim na lucidez extrafísica. Os remédios para dormir acabam que até te relaxando mais, fica até mais fácil o desencaixe, porém você não traz a rememorização, porque os remédios fazem com que o cérebro condicione a ele mesmo a apagar, a perder lucidez. Quem toma remédio para dormir porque quer apagar. Então, ele aceita isso como referência. Então, quando você sai do corpo, quando você volta, ele apaga a sua memória. Então, se for remédio para dormir, não é salutar para ter rememorização, tá? Mas se não tem outro jeito de você dormir, tem que tomar remédio, tudo, faz uma terapia de sono, vai atrás de outros tipos de alternativa para você estudar a projeção astral, porque geralmente quem toma muito remédio para dormir, para ter uma lucidez nas experiências fora do corpo é difícil, e principalmente trazer na memória. Mentores falsos, obsessores, atrapalham a projeção, desde que você também esteja vibrando na sintonia deles. Então, se você está bem, não tem por que você atrair assédios, tá? Claro que quanto mais você faz num projeto, numa agenda bacana, você sempre tem mais assistência espiritual, mas também você está com sempre mais luz que ofusca, muitas vezes, os obsessores. Então, eles te notam. Opa, ali está brilhando muito, vamos lá ver o que aquela pessoa está fazendo. E começa a querer te desestabilizar emocionalmente, tanto começa na vigília e termina nos pesadelos, fora do corpo. Mas isso é uma escolha nossa. Você prefere ficar no anonimato, sem luz, vivendo o seu dia a dia naquela coisa, aquela mesmice, ou você prefere amadurecer consciencialmente, expandir mais o seu brilho da aura, mas você está fazendo uma coisa bacana, tá com uma rede de amigos bacana também, espiritualmente, e, claro, tá incomodando
outros seres, mas tudo bem, você confia no teu taco e vamos que vamos. Se tiver um assédiozinho aqui, a gente tira de letra, o outro ali e tal, e vamos seguindo. Isso faz parte da nossa evolução, né? Agora, existe de tudo. Mentores falsos, obsessores, ladrões, assassinos, tem tudo na vida, na vigília e fora dela. Tem outra pergunta aqui da Maria Benilde. E quanto à psicografia, pode esclarecer o processo? Eu não sei se na projeção existe psicografia? Então, existem dois processos, muito engraçado isso. A psicografia é psicografar, né? Aqui na vigília, se eu sou médium, e vem um espírito agora, acopla na minha aura, ele não entra em meu corpo físico, tá? Ele não me interpenetra. Eu não saio do meu corpo para ele entrar. Eu simplesmente estou aqui, a minha aura expande, meus corpos sutis se expandem, ele com a aura dele acopla na minha aura, se tiver semelhança com as minhas energias, então acaba que passando mentalmente o que ele quer que eu escreva. É assim o fenômeno da psicografia, com o médium. Agora, se eu sair do meu corpo, estiver dormindo, saio do meu corpo, vou lá num centro espírita que está rolando uma gira ali de Umbanda, por exemplo, ou Mesa Branca, Allan Kardec, não importa. Está ali um médium, ou um trabalho do médium fazendo na casa dele. Eu posso, como projetor astral, acoplar auricamente na aura dele, se tiver assimilidade, compatibilidade, e eu posso passar para ele mentalmente, assim como aquele espírito estava passando para mim, eu posso passar para ele em projeção astral, e ele lá na vigília, acordado, escrever uma mensagem que eu vou passar para ele. E ele pode achar que é um espírito que ele está recebendo. E não, é a projetora astral Liliane. Então, ocorre dessas duas formas. Nossa, choquei. Mais uma pergunta aqui da Leia Dias. Quando estamos projetados dentro de casa, por exemplo, nossa casa ou rua é exatamente igual ao físico? Pode ser e pode não ser. Depende muito do duplo, porque existe a matéria, a parede, campo eletromagnético, duplo etérico dela. Assim como tem o duplo etérico nosso, que é o campo bioelétrico, né? E ele é plasmável, então tudo muda. Principalmente se você for morar numa casa que você não foi a única moradora, já tiveram várias outras famílias que moraram naquela casa, então houveram várias construções mentais de casas daquelas famílias diferentes. Então, por mais que você entre naquela casa, esteja com móveis vazios, e você pintou novamente, e você não pôs ainda a sua assinatura energética naquele ambiente, então você não construiu ainda a sua assinatura ali, os seus móveis, o seu padrão mental, o seu padrão emocional. Então pode ser que quando você saia, você veja outras camadas de realidades diferentes daquele local, que o duplo sempre é plasmável, ele é mudável, vamos dizer assim, né? Então isso pode ocorrer sim. E às vezes não, às vezes sai exatamente igual. É que às vezes também você sai e você pensa que você está no seu quarto, você não está, você está numa camada diferente. E às vezes não é nem seu quarto, e você acha que é. Porque você saiu do corpo, então é no meu quarto, por que não é aqui está diferente? Você já saiu projetado numa camada diferente, e não na camada paratroposférica, tá? Tem que usar tem a toposfera, né? E é uma das camadas do nosso planeta, e tem a camada paratoposférica. A Olinda, boa noite. A morte só existe no físico? Morte física é só do corpo físico. Agora, a gente chama no processo da projeção da consciência, na conscienciologia, né, do Valdo Vieira, ele tem uns estudos que ele chama de 3D somas. Dessomar, soma, em grego, corpo. Dessomar, sair do corpo, definitivamente. Então, 3D somas, 3 tipos de morte. A primeira morte, que é do corpo físico, você, por algum motivo, acabou de morrer, então houve o quê? A ruptura do cordão de prata. Primeira morte. Segunda morte, quando você já morreu, cortou o cordão, porém, você era uma pessoa extremamente irritadinha, nervosinha, pavio curto, fazia mal para todo mundo, era apegada a tudo. Nossa,
se acabou em vida, vamos dizer assim. Você saiu, cortou o cordão de prata, porém aquele duplo etérico, que é a extensão do cordão de prata, campo bioelétrico, metade te acompanhou no espírito e metade ficou no seu cadáver. Essa metade que te acompanhou está envolvendo o seu espírito. Então, por isso que você está sem lucidez, por isso que você está andando aqui ainda na camada paratroposférica do planeta, nesse primeiro plano espiritual denso. E aí, o que acontece? O Valdo falava que a segunda dessoma é onde entra o projetor astral. O projetor astral vai fazer assistência extrafísica para desencapar esse duplo etérico do restinho do duplo etérico que ficou no corpo espiritual. Então, com a ajuda dos amparadores, a gente desencapa esse duplo etérico, o restinho, e ele parte para um plano espiritual, para uma colônia extrafísica, um hospital extrafísico, mais sutil. Essa segunda dessoma. Ele dizia que a terceira morte, que é a terceira dessoma, é quando o espírito já alcança um plano mental, onde ele não tem mais emoções, desordens emocionais, apego. Então, ele desencapa o próprio corpo espiritual. Ele não precisa mais do psicossoma, do espírito, só fica em plano mental. Que aí seriam grandes mestres ascensionados, que não reencarnam mais. Esses são os 3 tipos de morte. O Belmiro Nascimento. As projeções são segmentadas? Porque as mais marcantes, para mim, sempre foi voltada para curar ou resgate de espíritos. Olha, Belmiro, se você chama de segmentadas, que são tipos de projeções astrais, né? Quando é mais marcante, assim, é aquilo que você dá mais valor, sabe? Então, geralmente você dá mais valor para a cura, para os resgates de espíritos, mas elas podem ocorrer, a gente, numa noite, não faz só resgate, não faz só assistência. Tem momentos que você está livre. Que aí, por exemplo, eu gosto de ir para as estrelas. Primeira coisa que eu me vejo fora do corpo com lucidez, eu vou direto para o alto. Eu quero ir para as estrelas, quero sair do planeta, quero, sabe, ver outras coisas. Já voei aqui em volta do planeta também, bem pertinho, vendo mesmo a luminosidade. Já fui para os outros países voando, assim. Tem várias coisas, né? Você pode se encontrar com familiares que já se foram, bater um papo, conversar. Então, tem vários tipos e nem todas você traz 100% da lembrança do começo ao fim. Você pode trazer fragmentos. Então, numa saída, numa noite que você teve 4 experiências fora do corpo, por exemplo, que você lembra, né? Você vai trazer fragmentos dessas 4. Mas é mais assim que funciona. A Teresa Fatureto. Pode ocorrer relação sexual na projeção astral? Sim, Teresa, ocorre de 2 formas assim diferentes. Quando dependendo da carência afetiva que a pessoa está ao dormir, né? Isso porque pode ser que ela anda num processo de carência afetiva, talvez ela esteja sem parceiro ou sem parceira, não está praticando relação sexual e tudo mais, também não faz automasturbação. Isso acaba acarretando um excesso de energia acumulada no chakra sexual, no chakra básico. Então, essa energia acumulada vai gerar uma série de problemas de somatização, de dores, articulações, excesso de energia acumulada, excesso de ectoplasma ali. E isso tem vários processos, né? Não dá para falar agora assim num restinho de live. Isso eu falo bastante no curso que eu dou de bioenergia. Mas, se você está nesse processo, a pessoa está nesse processo, ela pode sair do corpo e atrair assediadores sexuais, vampiros sexuais. Então, eles podem jogar na sua tela mental e podem mesmo, espírito com teu espírito, te atrair, se insinuar, te excitar e você manter uma relação sexual com ele, sim, a ponto até de sentir o orgasmo. Mas isso é um vampirismo energético, não é salutar. Agora, pode existir trocas energéticas entre espíritos, entre projetores astrais, fora dos seus corpos, enquanto dormem, mas é de uma forma diferente, e não como um ato sexual. Pode ser de mulher com mulher, homem com homem, filho com mãe,
pai com o filho, é só uma troca de energia que você pega nos braços, nas mãos, ou pode dar um abraço, e existe o quê? Uma troca de energia que é semelhante à sensação do orgasmo. E aí isso descarrega aquela energia, você tem uma troca de energia muito salutar. Geralmente, amparadores patrocinam alguns eventos desses, quando eles percebem que as pessoas estão com excesso acumulados e dá para fazer uma troca sadia nisso. Ou, às vezes, pessoas afins se encontram para isso também, é normal. Agora, quando é um ato mesmo igual ao ato sexual físico aqui, e você sente uma energia meio estranha, apesar de ser prazerosa por conta do orgasmo, mas você sente quando é um assédio, porque é um gosto diferente, é um cheiro diferente, é uma sensação diferente. A pessoa plasma para você, talvez uma pessoa que você conheça, para você poder ir ao encontro dela, e na hora que você está ali, você percebe que não é a energia da pessoa, e você se sente emaranhada naquela energia maluca, e você não vê a hora de você acordar. Acontece muito, isso já aconteceu comigo. Por isso que eu sei o que eu estou dizendo. Então, o que eu aconselho? A parte sexual, se você está sem parceiro, se você está sem parceira, vai gastar essa energia, né, do excesso da Kundalini, excesso de ectoplasma, com coisas ligadas à arte, vai fazer ginástica, vai fazer uma caminhada, uma corrida, uma dança, faça coisas que te dê prazer, e mesmo até se masturbar sem pensar em ninguém, apenas pelo ato de você renovar suas energias, para que essa energia não vá, né, para uma pessoa que você está direcionando, que sempre é uma energia direcionada, não faz bem, não é legal. Então, tenta fazer esse tipo, né, de coisas que você gosta de fazer, gastar um pouco essa energia, ou mesmo doação de energia, começa a fazer meditação, começa a fazer trabalhos de bioenergia, trabalhar a luz nos seus chakras, emanação pela aura, passes nas suas plantinhas, seu animalzinho de estimação, autopasses em você, vai eliminando esse ectoplasma, sabe? E vai chamando a ajuda, a presença dos amparadores para usar também essa energia como assistência extrafísica para onde eles quiserem levar essa energia. Tudo isso vai fazendo com que você fique com as energias mais equilibradas e sem excesso, sem estagnação. Comentário do Humberto aqui, credo, que delícia. Eu adoro os comentários do Humberto. Eu conheço ele lá dos chats lá do Saulo, né? Que rola muito desses papos lá. E o Humberto é maravilhoso os comentários dele. Tem aqui a pergunta da Alessandra. O que pode ajudar a lucidez extrafísica? Tua lucidez na vigília. Mas se você se encontrar fora do corpo e você sabe que está projetada, mas está meio estranha, meio assim, com devaneios, projeta a luz no seu chakra frontal para frente, como se fosse um farol aceso. Pode usar até um mantra, luz, luz, e projeta a luz, ou com as mãos, ou faz o balonemã na sua aura, expande luz na sua aura, como se fosse um balão crescendo. Isso também faz com que você tenha mais lucidez. Mas para trazer a rememorização, é aquilo que eu falei no início. Começa você a ficar mais lúcida no seu dia a dia. Começa a fazer suas escolhas, não ficar no automatismo, sair do previsível. O Humberto, lá atrás, ele fez um comentário de que ele faz o caderninho. Anotação. Ele anota, né, o que isso ele é bom, lembra. porque você vai anotando, o cérebro vai criando condicionamento mental de que você está anotando algo que está acontecendo com você fora do corpo. Então, é ótimo, principalmente quando você acordar e abrir os olhos e lembrou de uma projeção, pega o celular, grava pelo menos alguma coisa ou escreve, porque depois a tendência é a gente apagar aquilo e não lembrar. Mas se você for lá e ler, aí você começa a trazer tudo no fio da meada de novo. Legal. Gostei de saber, então, que lá no plano astral a gente tem um Tinder energético, eles veem as energias ali e a gente pode... Só quer saber disso, né? Falei tanta coisa, a bichinha só quer saber disso. Não, gente, não é isso, mas é interessante. Não é só isso também, né, Sheila? Não, mas foi muito interessante esse assunto mesmo, porque esse assunto não é debatido todo dia, né, abertamente. Sim. Então, foi que também não é perguntado, então a gente acaba não falando, né? O pessoal é tímido também, né?
É porque é não só romântico, né? Eu digo, essa troca, como você falou, que entre pais, filhos, é quem tem mais ali, e pelo que eu entendi é isso, né? Quem tem mais energia, dou para quem está ali precisando da energia. Por isso que faz essa troca. Não, na verdade, não é nem quem tem mais doa para quem tem menos, não, é uma troca mesmo, é uma simbiose, é uma descarga de ambas as pessoas. É um patrocínio mesmo, os amparadores fazem até desses encontros extrafísicos para a gente fazer uma troca mesmo de energia. Legal. E descarrega o excesso de ambos. Porque esses dias eu tive uma projeção, a gente já está encerrando, tá, Lili? Vou liberar você. Botando no horário. Porque esses dias eu tive uma projeção e eu acho que eu devia estar com muita energia acumulada, porque o mentor que estava me acompanhando, ele me levou para um campo e conforme eu fazia assim com a mão, desabrochava ali um monte de flores, né? Então eu acredito que eu doei a minha energia para as plantas, então acontece essa doação. Eu não tive nenhum encontro romântico ainda, né? Mas quem sabe, também na pista. Vai que... Mas tem alguma pergunta, Jorge? Na verdade, vocês perceberam que eu fiquei aqui caladinho? Eu fiquei de boca aberta. É como o meu amigo ali. Fica assim, eu tenho que ficar só escutando, porque é melhor escutar que eu aprendo muito mais do que falando. Não tenho mesmo. Só tenho que dizer para a Lília que, pô, gratidão mesmo. Eu que agradeço, Jorge, vocês dois, pelo convite, pelo bate-papo gostoso, pela interação aí também com as pessoas que estão aí com a gente. E eu gostaria de falar de 2 cursos que eu tenho agora para semana que vem a outra, porque depois eu viajo, né? Só vou ter cursos em setembro. Tem um curso de percepções extrasensoriais, sábado que vem, online, e no outro sábado eu tenho de projeção astral. Tá tudo na agenda do meu site, vocês podem lá ver, e tem um link de inscrição também. Os 2 são online? Online. Online, tá. Bom, eu quero agradecer a Liliane, agradecer ao Jorge, agradecer a Fênix, né, por esse espaço que ela fornece para a gente. Já quero deixar o convite para a Liliane retornar aqui para mais bate-papos como esse, claro, né, trazendo aí, talvez aí para falar um pouquinho das bioenergias aí, né, sim. E que eu também acho bem interessante, ou algum outro tema que você queira trazer também, porque assim, eu sinto assim que eu devo conhecer você já lá do astral, porque adorei sua energia, adorei a forma como Obrigada. Você respostas. É recíproco. Uhum. E agradecer ao Jorge, essa figura que eu adoro. E gratidão. Estamos aí, né, na quinta-feira, nós temos live também às 8 horas, todas as quintas e alguns domingos, não são todos os domingos, mas estamos aqui ao vivo tentando trazer os melhores convidados para vocês também. E se vocês tiverem sugestões, podem dar sugestões para a gente, que a gente tenta trazer também. A gente, quem não é inscrito no canal, se gostou da live, se inscreve, curte, compartilha, vai lá no site da Liliane, se inscreve para os cursos também, né? E gratidão, é isso que eu quero dizer para vocês. Gratidão a cada um. Obrigada, gente. Que vocês tenham uma ótima noite. Um beijo para todos vocês. Gratidão, meu anjo. Gratidão obrigada, mesmo. Jorge. Obrigada, Shirley. A gratidão. Shirley, gratidão.